Olá a todos, meu nome é Gustavo, eu faço parte da comunidade dos desenhistas de mangá, do Orkut, o CDM. Há uns dias atrás o Kaon, ele soltou uma ideia de um fanzine virtual, um fanzine coletivo, feito pelos membros da comunidade, e foi interessante. Essa ideia acabou evoluindo de uma maneira bem legal, né? Várias pessoas que apenas estavam ali flutuando na comunidade resolveram, né, botar em prática essa ideia dele. Então muitas coisas já foram resolvidas, vocês já podem conferir no Orkut, já existe algumas regras, né, de produção, regras de como será publicada a história, né, e eu vou apresentar para vocês aqui a maneira como vocês devem preparar a página. Houveram muitas dúvidas em relação a isso, se deveria ser feito em folha 3, A4, né? Então, para sanar todas essas dúvidas, né, inclusive de digitalização, qual fonte usar, como que eu posso dar um acabamento, né, vocês vão poder conferir como que a página é preparada, tendo em vista, né, imagino que todos já tenham um roteiro em mente. Com esse roteiro, né, a gente vai preparar a página, né, porque precisa de um padrão, né, mesmo sendo um fanzine virtual, né, que você vai ler na internet, né, vai baixar para ler no seu computador, mas é interessante que ela tenha uma identidade, e esse padrão de páginas, né, é bom, é importante, né, porque senão fica uma coisa muito aleatória e não é isso que a gente quer, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Pois bem, aqui a gente tem a folha A4, né, um sulfite comum, você encontra em qualquer lugar, qualquer papelaria. Eu recomendo desenhar nessa folha, eu particularmente acho bastante confortável desenhar no papel A4, o tamanho eu acho bom, né? Às vezes pode ser pequeno para uma ou outra coisa que você vai fazer, só que no geral é um bom tamanho para se produzir quadrinhos. Mas a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, o tamanho da margem, né? Que muitos chamam a margem de corte e tal. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Onde ficarão os quadrinhos, né, e o que vai ser cortado da página. No caso, por ser um papel pequeno, a nossa linha de corte é a lateral mesmo, é toda a lateral, toda a extensão da folha, né? Então, o que tiver dentro, o que tiver desenhado aqui dentro dessa folha vai aparecer no seu material final, né? O corte aqui ele já existe, só que existe um limite entre o corte e os quadros. Então é esse limite que a gente vai achar agora, né? Você vai pegar uma folha e vai 1 centímetro de distância da borda para o centro, né? Então você vem lá, coloca, acha aqui 1 centímetro e acha 1 centímetro aqui. Você vai lá, né? E você tem então a borda aqui. Você vai fazer o mesmo procedimento de todos os lados, né? Então 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, e você tem outra borda. O mesmo você vai fazer aqui, achar 1 centímetro. Pronto. Então, essa linha aqui, ela vai ser a linha dos seus quadros. O que estiver para cá vai ser o corte. Se a gente pegar um mangá como exemplo, né? Então, essa linha aqui é o padrão dessa linha, né? No caso aqui que o quadro continuou até o final, então vai ser até o final que você vai fazer aqui, tá? Essa linha aqui é essa. Então, seus quadros devem estar aqui dentro. O que passar disso vai ser a linha de corte aqui. Você não vai conseguir desenhar, né? Porque a gente já está dando essa linha de corte direto na folha, tá? Então, você vai lá, depois prepara os seus quadros. Entre um quadro e outro,
né, também existe uma distância que você deve seguir. Essa distância é a calha, chamada calha. É muito comum nos quadrinhos, né, nos mangás, as calhas serem diferentes, as calhas horizontais e as verticais terem um tamanho diferente, né? Nesse caso, nas calhas horizontais, a gente vai usar a distância de 1 centímetro. A mesma distância da borda para a linha aqui dentro. Então, a gente tem 1 centímetro, né? Você pode ver que nos mangás são assim, né? Você tem uma borda grande aqui e... uma distância, né? A calha grande e aqui uma calha menor, né? Nas linhas, nos quadros onde a separação deles é vertical, né? Eu vou fazer aqui um padrão bastante simples de página, né? Então, aqui é a distância, as bordas que eu estou usando. Então agora vocês vão jogar, vão colocar as calhas verticais, né? É como eu disse, as calhas verticais, a distância entre uma e outra é menor. Se você usou 1 centímetro aqui, se você usar cerca de 2 milímetros aqui, é um bom tamanho de calha, tá? Pronto. Isso aqui seria o corpo da sua página, tá? Então, recapitulando, a distância dos quadros para a borda, a linha de corte, é 1 centímetro. A distância da calha, né, o tamanho da calha horizontal também é 1 centímetro, enquanto que as calhas verticais, o tamanho dela é de 2 milímetros, tá bom? Então, aqui um esboço de uma página, né? E a arte final, né? Nesse caso, é interessante que você tenha algumas canetas como essa, né? Para fazer o desenho dos balões, o desenho dos quadros, né? É interessante com uma dessa, até mesmo o cenário é muito bom, pois ela mantém um padrão de traço. Aqui, o que a gente deve fazer? A gente deve primeiro desenhar os quadros, fazer a arte final dos quadros. Como existem elementos que saem do quadro, então é interessante começar por esses elementos. Por exemplo, este balão, né? Como ele extrapola o quadro, então é por ele que a gente vai começar. Esse outro balão, ele também extrapola os limites. Esse outro balão aqui também. Então, o resto tá tudo contido, né, dentro do desenho, dentro dos quadros. Se tivesse outro desenho saindo para fora do quadro, então a gente também faria este desenho, né? Como aqui agora já está tudo redondinho, está tudo dentro do quadro, então a gente vai fazer a arte final do quadro. É interessante que o primeiro esboço seja assim, bastante solto, para dar uma leveza no desenho. Como a gente já conseguiu isso, então agora a gente vai dar um acabamento um pouco melhor, a lápis mesmo, né, com grafite, pois vai ser em cima desse que a gente vai fazer o trabalho de arte final. Já está bem acabado. Agora a gente vai passar a arte final. Você pode escolher o material que você quiser para fazer essa arte final. Eu particularmente gosto de fazer a nanquim, né? Eu tinha uma caneta que ela era de fluxo contínuo, só que ela entupiu, quebrou e tal. Então eu vou improvisar com
com o bico de pena.